nós acreditarmos e explicarmos a Trindade não é um conceito simples. Na verdade, é tão complexo que nós mesmos não temos a capacidade de compreendermos perfeitamente como é que isso funciona. Não existe nenhum ser humano que possa dizer que compreenda perfeitamente este conceito da Trindade. Agora, nós acreditamos na Trindade porque este é o único conceito que se encaixa em todo o contexto da Bíblia. Não existe outra explicação que seja possível. Nós não temos como compreender de outra maneira, a não ser que nós neguemos a Trindade, que nós façamos como algumas religiões, a gente simplesmente deixe o Novo Testamento de lado, deixe de reconhecer algumas partes da revelação divina para nós, aí nós poderemos abandonar esse conceito de Trindade. Por quê? Porque a Bíblia ela é muito clara quando ela ensina que só existe um único Deus. Mas acontece que a Bíblia também ensina que Jesus é Deus e que o Espírito Santo também é Deus. Como é que nós podemos compreender isso de uma outra maneira que não seja a triunidade desse Deus maravilhoso, perfeito, infinito e incompreensível para nós? Nós não temos capacidade para compreender o que é infinito. Nós somos finitos. Nós temos sim que aceitar e temos que nos esforçar em compreender aquilo que Deus revela para nós. Por quê? Porque a Bíblia ela chama de Deus todas as três pessoas da Trindade. Nós podemos ver isso, por exemplo, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, em que diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento do Deus Pai. Então aqui o nosso Pai Celestial está sendo chamado de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui Jesus está sendo chamado de Deus. E nós temos um texto lá no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 3 e 4. Ali nós podemos ver que o Espírito Santo também é chamado de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. É só a gente fazer a associação aqui. O versículo 3 diz, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo. Aqui Pedro está dizendo que Ananias mentiu ao Espírito Santo. E logo no finalzinho do versículo 4 diz, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ou seja, se Ananias mentiu ao Espírito Santo, está dizendo aqui que Ananias mentiu a Deus. Nós podemos ver aqui claramente o Espírito Santo é chamado de Deus. Existem alguns atributos, algumas características que elas só podem ser empregadas a Deus. Não podem se encaixar em nenhum outro ser que seja criado. Elas são características exclusivas de Deus, que Ele não compartilha com nenhuma de suas criaturas. A gente tem que entender que tudo mais o que existe que está fora de Deus é criado. O único que é eterno, que existe eternamente, que nunca foi criado, é Deus. Todo o restante foi criado pelo próprio Deus. Uma dessas características, por exemplo, que nós podemos utilizar é que Deus é todo-poderoso. Agora, todo-poderoso é você ter todo o poder. Então, ou seja, só pode haver um único ser que seja todo-poderoso. Porque é isso que significa deter todo o poder, a totalidade do poder. Se houvessem dois seres que fossem todo-poderosos, nenhum deles poderia deter todo o poder.
ou eles teriam que dividir este poder, né? E aí nenhum deles seria realmente todo poderoso, né? Mas cada um deles teria uma determinada parte desse poder, ou apenas um deles seria todo poderoso e aí talvez ele pudesse permitir que o outro utilizasse esse poder. Agora, se é impossível nós compreendermos dois seres sendo todo-poderosos, o que fazer então? Se três pessoas na Bíblia são chamadas de todo-poderosas. Agora, nós temos que aceitar, temos que reconhecer, porque é isso exatamente o que a Bíblia faz. Lá em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1, a Bíblia diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Aqui nós vemos uma referência ao Pai Celestial, sendo chamado de Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, é Jesus se apresentando a João. Ele diz lá: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. É como eu disse, ou a gente simplesmente renega o Novo Testamento, ou nós temos que aceitar que aqui Jesus é claramente chamado de o Todo-Poderoso.